sou Edbert, faço parte do time do Movimento A Voz Delas há 4 anos. Cuido do relacionamento com as caminhoneiras, as motoristas de ônibus, as esposas dos caminhoneiros, que também são conhecidas como cristais. Meu nome é Daiane, sou conhecida como Dai Motorista, eu tenho 38 anos e esse ano eu faço 15 anos como motorista profissional. Meu nome é Ana Paula e eu comecei a dirigir ônibus em 2012. Meu nome é Patrícia, conhecida como Pati Caminhoneira, faz 1 ano e 8 meses que eu dirijo caminhão. Sou a Kátia Beltrão, conhecida como Cacau Beltrão, e sou motorista há mais de 10 anos. O meu começo já foi no ônibus. Na verdade, eu quis, desde pequena, ser motorista de ônibus. Então, eu já troquei a CNH e a minha primeira oportunidade foi na antiga lotação como motorista também lá de ônibus. A minha história com caminhão começou na infância, né? Um sonho de criança. Eu, única filha mulher de 2 homens. Fui criado com um menino, né? Minha mãe deu um caminhãozinho, meu irmão, e eu me apaixonei naquele momento, com 6 anos de idade. Que eu brincava com aquele caminhão e me via lá dentro daquele caminhão. Fui trabalhando na roça de laranja com a minha mãe e eu marcava as caixas. Mas o meu interesse era ficar em cima do caminhão, virando as caixas, né? Para mim poder ter o contato com o caminhão. Foi meu primeiro contato com o caminhão. Foi na adolescência. Minha história, ela não vem de família, porque eu sou a única da família que sou motorista. Eu simplesmente peguei uma carona quando tinha 4 anos com meu pai, com um amigo dele, e aí surgiu o amor do caminhão. Porém, eu só consegui entrar no ramo do caminhão quando eu tinha 28 anos. A minha mãe, ela era cobradora de ônibus, né, numa empresa de ônibus. Meu pai, meus tios, meus primos também. Devido meus tios morarem dentro de uma garagem de ônibus, minha mãe trabalhar lá dentro, eu cresci, né, e fui criada dentro da garagem, né, que meus parentes tudo moravam dentro da garagem. E aí veio essa paixão desde a infância mesmo. Minha família no começo apoiou, mas ficou com medo. Entendeu? Porque assim, eles apoiou porque eu vi que era um sonho meu, mas na hora que eu acredito que eles achou que eu não ia até o fim. Mas quando eu fui até o fim, para eles no começo foi muito difícil. Tanto para eles quanto para mim também, né? Mas graças a Deus eles nunca deixou de me apoiar. Minha mãe sempre me apoiou, meus irmãos sempre me apoiou. E assim, mesmo eu não tendo ninguém na família, que seja da área, ele sempre me apoiou. Hoje, minha mãe fala que eu sou orgulho dela. Porque foi muito difícil. No começo, quando eu comecei, que eu estava me preparando para mim sair da minha cidade, porque lá não tinha oportunidade. E eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu vou em busca do meu sonho, é a minha única oportunidade que eu tenho no momento. E eu não vou deixar perder. E ela chegou em mim e falou assim, vai, pode deixar os seus filhos comigo, e se não der certo, você volta. Entendeu? E aquilo foi o que me deu mais força, porque eu falei assim, eu não vou decepcionar minha mãe. Eu fui criada por mãe sozinha, sabe? Mas 2 irmãos, minha mãe sempre batalhou. E eu não queria decepcionar ela. Aí no começo foi bem difícil, até hoje ela se preocupa muito, né? Devido às condições da estrada. Mas eu vejo no olho dela, a hora que eu chego lá, a alegria, as pessoas chegam nela, falam de mim. E ela vai contar para mim, quando eu chego lá, ela vai contar para mim, veio perguntar de você, que está te seguindo. Então eu vejo hoje que a minha mãe olha eu com um orgulho. Desde o dia que eu comecei no ônibus, eu coloquei para mim que eu queria chegar no rodoviário. E é uma área que não tem muita mulher. Então eu fui lá, passei por todo o processo, me preparei porque foi demorado. E o dia que eu vi na minha carteira, que estava lá, motorista rodoviária, aquilo foi muito feliz para mim. Só de lembrar já me causa emoção já. O meu primeiro dia como motorista de ônibus, eu lembro até hoje, né? Que foi quando o instrutor me deu o volante na mão e falou, toma,
leva. E aí eu dei aquele percurso todo na linha, foi sensacional, maravilhoso, né? Eu falei, é daqui que eu quero ficar e não quero sair mais. Dia das Mães. Nessas datas, assim, eu nunca desligo o celular, eu sempre deixo o meu celular ligado, porque eu sei que tem muitas mulheres nas estradas e que muitas das vezes elas estão distantes de casa, elas estão distantes do filho, elas estão distantes até mesmo da própria mãe. Eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela falava assim para mim, eu tô a 400, 600, não lembro os km, longe de casa, e é o primeiro Dia das Mães que eu passo longe do meu filho, né? E ali eu falei assim para ela, mas por que você está aí? Você tem que lembrar sempre o porquê que você está nas estradas. Você está nas estradas para proporcionar o melhor para o seu filho. E dali a gente desenrolou uma conversa. Então é um misto de sentimentos, ao mesmo tempo que eu também sou mãe, eu sei quanto seria difícil estar longe dos meus filhos, mas para elas é um longe, mas ao mesmo tempo perto. A minha alegria foi quando eu saí a primeira vez com o caminhão toco, que eu fui numa coleta. Chegou lá, assim, foi uma coisa bem difícil tudo, que foi a primeira vez que eu saí com o caminhão grande, e na hora de voltar tem aquele pessoal que escolta a gente, e eu falei para eles que eles tinham que ter paciência, porque eu estava com medo, né? Era uma sensação de medo que eu estava sentindo, e eles me deram o maior apoio, tudo. E nessa jornada dessa alegria, desse apoio que eles me deram, logo eu vou até comentar, eu conheci meu marido no trânsito da Marginal, então eu acho que assim não teve alegria melhor do que essa, de você sair com medo e voltar, de repente você voltar com um amor maior ainda. Para mim, um dos momentos mais tristes foi a perca do meu pai, e foi logo no início, porque meu pai, ele era a minha estrutura, e aí eu falei para ele, olha, estou trocando a carta, vou me tornar motorista. E ele super apoiou, e depois de alguns meses, durante o processo, ele acabou falecendo, então ele não viu. E também alguns momentos, assim, quando nós perdemos colegas de trabalho, por exemplo, que eu já passei por isso em acidente, ou num assalto, por exemplo, dentro do transporte mesmo. E não foi só uma vez, foram várias. Então são várias situações dessas, sabe? Que são momentos tristes, não são momentos fáceis. Perder amigos na profissão é uma das piores partes assim que a gente tem. Você vê amigos acidentados, né? Dói demais você perder pessoas incríveis na nossa parte, no nosso ramo. Você perder alguma coisa dos seus filhos na escola, momento especial de aniversário, né? Não só dos filhos, mas assim, o que envolve a família, né? Pai, mãe. Eu acho que isso é onde deixa a tristeza bate grande, e perder momentos. Esses momentos não voltam. A importância do movimento na minha vida como mulher, como mãe, como esposa de caminhoneiro é muito. Porque eu já passei por muita realidade que essas mulheres passam, né? Eu já tive que dormir em porta de empresa porque não tinha um espaço voltado para as mulheres numa empresa grande, até mesmo que vendia produto para as mulheres. Então saber que tem um movimento que está olhando ali por aquele profissional, por aquela mulher que está o dia a dia ali, que está lutando por elas, é extremamente importante para mim. A importância do movimento A Voz Delas na minha vida, acho que não só na minha vida, como na vida de todas as meninas que fazem parte do movimento, é que ela dá oportunidade para a gente crescer, né, no ramo da área de transporte, e mostra para as empresas o quanto isso é importante, né, na nossa vida. Porque assim, a gente quer exercer a função, mas muitas empresas elas não dão a oportunidade, né, que a gente precisa. E o movimento A Voz Delas ajuda a gente com isso. A importância do movimento A Voz Delas na minha vida, né, não é nem no profissional, é na minha vida, é muito grande. Primeiro, porque foi através delas que eu cheguei na Mercedes. Segundo, que profissionalmente foi muito importante na minha vida, porque além de eu ter sido abraçada como motorista de ônibus nesse movimento, eu me senti reconhecida e apoiada. Pude trazer outras condutoras
pude mostrar para outras condutoras, então abrangir esse sentimento. E também profissionalmente, porque através do movimento A Voz Delas, eu fui presenteada com um curso, e esse curso me ajudou muito. Eu falo assim que tem um divisor de águas, ele transformou minha vida. Eu era uma mulher que eu vivia num relacionamento abusivo de todos os aspectos. Não tinha esperança de mais nada na vida, sabe? Devido às situações que eu vivia. E quando eu conheci o movimento A Voz Delas, eu estava numa situação que o que veio na minha cabeça é o que era a chance da minha vida. Né? Quando eu estava navegando na rede social e eu me deparei com uma reportagem, né, falando que seria, né, o que mudaria na sua vida se você tivesse a categoria profissional. E como era um sonho meu que eu tinha desde criança, que estava ali guardada, né, que eu achava que eu nunca mais ia realizar, aí aquilo ali foi para mim como se fosse a única chance que eu tinha no momento. Foi no começo de pandemia, eu estava desempregada, com 4 crianças, né, neto em casa, pagando aluguel, e eu vi ali a minha única chance. O movimento, eu falo que ele me fez eu renascer das cinzas, né, porque ele transformou minha vida. Hoje eu me sinto uma mulher realizada na profissão, me sinto uma mulher assim ponderada, me sinto uma mulher assim que dona de si, trabalho, pago minhas contas, não dependo de homem nenhum para me sustentar, graças a Deus. E é o que me traz mais alegria hoje, assim, quando eu recebo uma mensagem de uma menina, de uma mulher que fala que se inspira em mim. Isso para mim é o melhor presente que eu recebi do movimento A Voz Delas, é isso. A importância do movimento na minha vida, assim, ela é essencial, porque, querendo ou não, abrange para a gente um conhecimento, né, dá oportunidades, e isso é uma coisa que para a gente precisa muito, nós mulheres precisamos muito disso, então é essencial. O movimento chegou para fazer a diferença nas nossas vidas, quanto em questão de empresa, amizades, e isso tem sido essencial para a gente. Para quem quer entrar no segmento, nunca desistir dos seus sonhos, porque Deus, Ele está sempre no primeiro lugar, né? E você correndo atrás dos seus sonhos, Deus Ele vai agir, né? E é isso, nunca desistir. Meninas, mulheres, se você tem um sonho, dirigir um caminhão, um ônibus, uma carreta, não é porque ele é grande, não. O seu sonho é muito maior do que o seu medo. Medo todo mundo tem, mas o negócio é não alimentar esse medo, para ele não se tornar um monstro. Eu tive medo um dia, mas eu venci ele. E hoje eu dirijo um ônibus de 2 andares, 14 metros. Então, se eu conseguir, você também consegue. Sai da zona de conforto, não escuta a parte negativa, não. Segue em rumo do seu sonho que você vai chegar lá. Para as mulheres que estão pensando em entrar nesse mundo, não é fácil, né? Como toda a profissão tem os seus desafios, mas no meio do transporte ele é assim totalmente mais diferente, né? Devido aos preconceitos que a gente sofre, né? Por ser uma profissão mais masculina, mas assim também tem o lado bom, né? Que assim o que eu passo, o que eu vivo, às vezes quando eu chego num lugar, né, e nunca foi uma mulher motorista lá, aí as pessoas olham para você com admiração, com respeito, aí umas pega, comenta, outras uma cutuca a outra, olha lá, uma mulher, não sei o que tem, que legal, aí chega, conversa, trata a gente bem, essa é a parte muito boa, né, aí eu me sinto assim como, tudo que eu passei assim de dificuldade valeu a pena, né, é o que eu sinto. Tem um lado bom e o lado ruim, né? Mas quando a gente ama de paixão, o lado ruim acaba ficando para trás, né? Porque o amor pela profissão, assim, ele é mágico. Eu falo que a estrada é mágica, né? Ela é mágica e transforma a gente, faz a gente pensar mais na vida, né? Pensar mais nas outras pessoas, pensar mais no futuro. Você pode
só basta você querer, né? Eu penso assim, que na minha vida eu corri atrás. E eu creio que todas as mulheres poderiam correr atrás, já que assim, é sonho independente de idade. Se você tem 50 anos, você tem oportunidade. Hoje em dia o mercado te dá essa oportunidade de você começar independente da sua idade, independente de se você sabe ou não. Porque hoje em dia tem treinamentos, hoje em dia tem estudos, né? Então eu creio que você pode e deve sim, se você tiver um sonho, correr atrás dele. Eu resumiria o movimento A Voz Delas com a palavra aconchego. É isso. O movimento A Voz Delas, para mim, uma só palavra, é essencial, é necessário. O movimento A Voz Delas, para mim, resumido em uma palavra, é superação. O movimento A Voz Delas na minha vida é transformação. O movimento A Voz Delas, resumindo em uma só palavra para mim, resume em amor.